qual é a sua vocação? E aí eu te pergunto ainda mais. Qual é a soberana vocação de Cristo Jesus para você? Hoje, eu gostaria de compartilhar mais uma ideia com você a respeito da devoção de Paulo. Em Filipenses 3, versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Isso é, aquilo para qual ele foi conquistado. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando-me para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, eu estou querendo compartilhar com você nessa ministração só sobre a soberana vocação. Muitas vezes nós temos imaginado que a vocação que Paulo está falando aqui é a vocação de missionário, é a vocação de ser um pastor, é a vocação de ser um grande líder eclesiástico. E eu preciso dizer que, na verdade, quando Paulo falou sobre isso, o que ele estava fazendo não tem o respeito e reconhecimento que tem hoje. Ele estava correspondendo com o chamado de Deus, que era uma coisa única e singular na sua vida naquela época. Ninguém estava fazendo isso como ele fazia. Ele não tinha reconhecimento. A igreja de Antioquia reconheceu ele. As igrejas que estavam nascendo estavam reconhecendo que Paulo vinha enviado, mas ele não tinha grande reconhecimento de outras pessoas. Ele não tinha um reconhecimento mundial. Ele tinha uma soberana vocação. Paulo sabia que Jesus tinha falado com ele. Ele sabia que com a compra, com a transação da vida de Jesus pela vida de Paulo, que ele era devedor. Ele coloca isso em termos de um servo que se entrega a servir o seu mestre, a seu amo. Ele quer servir. Ele chegou a conhecer o amo que ele tinha, viu a sua bondade, viu a alegria em servi-lo. Paulo se entrega como servo. Ele tem uma soberana vocação. Jesus tinha chamado ele. E se a gente avaliar a vida de Paulo, ele sofreu pra caramba em atender esse chamado. Ele sofreu muito. Naufrágios. Ele sofreu perseguições. Ele sofreu chibatadas várias vezes. Ele foi chicoteado com um chicote que tem pedaços de osso e de metal, que teria arrebentado ele, tá? 39 chibatadas. Era uma conta que se fazia naquela época, dizendo, não, se a gente der 40, a gente vai matar. Então a gente vai deixar o cara arrebentado, tudo menos matá-lo. Pois Paulo recebeu isso por várias vezes. E mesmo assim, ele fala da soberana vocação em Cristo. Ele sabia que ele estava indo atrás de algo. Ele foi conquistado. E Deus tinha chamado ele. E ele estava esquecendo as coisas do seu passado para alcançar aquilo para o qual Cristo tinha chamado ele. Eu estou levantando algumas coisas aqui que, na verdade, eu não posso falar para você qual é a soberana vocação que Cristo tem na sua vida, mas uma coisa eu gostaria de sugerir. A única maneira de você saber disso é de você perguntar para Ele. Literalmente orar, se consagrar, se separar, dedicar tempo e pedir, Senhor, eu quero saber da sua soberana vocação na minha vida.
E não vai com preconceito. Não vai com preconceito, não. O preconceito seria, não, Deus vai me chamar para ser um grande pastor, um grande apóstolo, um grande... Não. Paulo não era grande. Muito pelo contrário. Ele fala nos versículos anteriores, como nós já vimos. Ele queria conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. E Paulo estava aprendendo sobre isso, ele estava vivendo isso. A soberana vocação de Deus na sua vida implicava no sofrimento, mas por causa da vocação com que Deus tinha chamado Paulo, ele estava pronto a dar a sua vida e sofrer quaisquer consequências, esquecendo as coisas que ficaram para trás, naufrágios, injustiças, perseguições, calúnias, maledicências, preconceitos, falhas pessoais. Ele esqueceu dessas coisas, porque no possível ele tinha tratado essas coisas, mas ele não ia deixar essas coisas atrás fazer com que ele não alcançasse aquilo para qual ele foi conquistado. A soberana vocação. Qual é a sua soberana vocação em Cristo? Quero te despertar. Estou falando com pessoas de todas as idades. A grande questão é que não importa que você tenha 16 ou 66 anos. Deus tem algo que Ele quer fazer com tua vida hoje. Se você buscar, Deus vai falar com você sobre a soberana vocação que vai se tornar a sua devoção.